Olá, meu nome é Reinaldo Goto, sou diretor de Compliance da Siemens, estou há 21 anos na empresa. A Siemens é um dos maiores conglomerados de eletroeletrônica do mundo, atuando em mais de 190 países, com mais de 350 mil funcionários ao redor do mundo. Aqui no Brasil também tem uma longa história de mais de 120 anos, ajudando a construção da infraestrutura do país. Porém, infelizmente, nós não somos sempre lembrados por esses números. Apesar de terem números bastante substanciais, a Siemens ela é muito lembrada, infelizmente, por ter pago uma das maiores multas relacionadas a atos de corrupção. Infelizmente, a nossa história mudou, e mudou muito, a partir de 15 de novembro de 2006, onde nós nos vimos envolvidos em um dos grandes escândalos de corrupção mundiais. Nós já tínhamos indícios bastante claros de que alguma coisa não estava indo muito bem, porém nós não levamos muito a sério, ou nós entendíamos que era a forma como se faziam os negócios. Aprendemos talvez da forma mais dura, como se enfrentar os temas, e aí em 15 de novembro de 2006 iniciaram-se uma série de investigações dentro da empresa. Nós não temos nenhum orgulho dessa parte da nossa história. Nós nos arrependemos profundamente do que foi feito de equivocado e sempre que necessário, nós pedimos desculpas à sociedade pelo aquilo que a Siemens fez de errado. O caso da Siemens ele se tornou bastante famoso, talvez também porque a Siemens sobreviveu. Muitas das empresas que se envolvem em escândalos não chegam necessariamente a sobreviver. Principalmente pequenas e médias empresas, muitas vezes não conseguem sobreviver a alguns grandes escândalos. E também, mundialmente, podemos observar que algumas grandes empresas também não sobreviveram a grandes escândalos. Nós costumamos dizer que 4 itens foram fundamentais para a sobrevivência da Siemens. O primeiro foi a condução de investigações independentes, procurando sempre entender ou trazer uma maior transparência sobre o que aconteceu de equivocado dentro da empresa. Esse foi o ponto número 1. O ponto número 2 foi o afastamento de todos aqueles envolvidos nos ilícitos, principalmente a alta direção que estava relacionada ao caso. Esse foi o ponto número 2. O terceiro ponto foi, sem dúvida nenhuma, a colaboração com as autoridades e pagamento das multas, ressarcimento daquilo que nós causamos de prejuízo. E número 4 foi a implementação do sistema de integridade, mundialmente conhecido como sistema de compliance. Então esses 4 pontos foram fundamentais para a sobrevivência da empresa e também foram fundamentais para que a empresa pudesse necessariamente mudar. 15 de dezembro de 2008, praticamente 2 anos depois, fazemos um dos grandes acordos mundiais e tivemos que pagar 1,6 bilhões de dólares, 800 milhões de dólares para o governo alemão e 800 milhões de dólares para o governo norte-americano, para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e para a Security Exchange Commission, a SEC, dentro do mercado norte-americano. E até hoje conhecido como uma das maiores multas relacionadas a violações de temas de corrupção no mundo inteiro. Como eu disse, nós não temos nem um pouco de orgulho dessa fase da nossa história, mas sem dúvida nenhuma nós aprendemos muito relacionado ao tema. A primeira coisa que nós aprendemos, que é a responsabilidade dos executivos entenderem quais são os riscos relacionados à corrupção. O sucesso de um sistema de integridade, o sucesso do sistema de compliance da empresa não depende necessariamente do departamento de compliance. Ele depende da atitude dos seus executivos. Os seus executivos têm que entender quais são os riscos. Têm que levantar as mãos, no caso de observação de algum dos riscos, propor medidas de redução, de mitigação desses riscos e, se eventualmente não puderem evitar necessariamente esses riscos, acionar todos os mecanismos necessários quando na detecção de alguma coisa equivocada.
atualmente, os nossos executivos são altamente treinados para a identificação e a correta atuação na questão do risco, e é isso que sustenta a efetividade do nosso programa. Muitas vezes não é tão fácil identificar um risco relacionado à corrupção. Por isso aqui eu trago um pequeno histórico, né, para a gente entender um pouco como esse tema necessariamente foi evoluindo. Então, para não me alongar muito, né, eu começo com o primeiro corte lá no final da década de 60, onde muitos gurus, né, incentivavam as empresas de uma maneira bastante correta, para que a empresa ela tivesse seus diferenciais competitivos, para que as empresas tivessem algo a mais, um posicionamento único de mercado, que as empresas principalmente conseguissem encantar os seus clientes. O único pequeno problema relacionado a isso, ou risco relacionado a isso, é que esse encantamento dos clientes, essa aproximação desse relacionamento, ele necessariamente tem limites. E aí, na década de 70, o governo norte-americano se vê bastante assustado com algumas empresas que dizem claramente que para ganhar negócios no exterior, necessariamente precisariam pagar algum tipo de propina ou algum tipo de benefício irregular para garantir esses contratos com os entes públicos. Final da década de 70, mais especificamente em 1977, tá? Editada o que é chamado hoje como uma das principais bíblias relacionadas à regulamentação, né? Que é o FCPA dos Estados Unidos, delimitando claramente, tá, uma série de atividades irregulares de empresas norte-americanas fora do âmbito na sua tratativa internacional. Isso depois foi base, né, para as definições internacionais da Organização da OCDE, né, da qual o Brasil também é signatário e faz parte também das atividades internacionais de combate à corrupção. Passado a década de 70, tá, também na década de 90, uma série de governos, inclusive aqui no Brasil, né, identificaram que sim, as empresas precisavam ter o seu diferencial competitivo, as empresas precisavam encantar os seus clientes, né? As empresas necessariamente, elas também, né, influenciam no mercado, mas as empresas que porventura desbalancearam os equilíbrios de mercado deveriam, de alguma maneira, questionar se essa atitude era mais correta ou não, ou minimamente deveria haver um controle relacionado a esse desbalanceamento da competitividade do mercado. Isso é bastante fácil de entender quando nós observamos uma grande empresa adquirindo uma outra empresa. Necessariamente nesse processo de fusão e aquisição existe um desbalanceamento de mercado e aí alguém tem que ser consultado, algum órgão necessariamente precisa avaliar se houve um grande desequilíbrio relacionado a essa fusão e aquisição dentro do mercado, tá? Que possa, porventura, prejudicar o consumidor final. Porém, né, também relacionado a essa prática, muitas das empresas se observaram em práticas além dessas difusões e aquisições que desbalanceavam por vezes o mercado, sejam elas através de arranjos de preços entre seus concorrentes, segmentações de mercados ou acordos de não competição entre alguns dos principais concorrentes do mercado. Então tivemos uma grande mudança também relacionada a essa postura, relacionado às novas regulamentações voltadas para um melhor controle da competitividade dentro do mercado. Também no final da década de 90, temos uma grande mudança ou uma grande perspectiva global relacionada à transação ou necessariamente ao fluxo financeiro irregular. Inicialmente com foco bastante claro atrás de narcotraficantes, comerciantes de armas, terroristas,
Temos um marco histórico bastante memorável, que foi as Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, onde existe um grande movimento global para tentar identificar como existia uma rede de financiamento ou um sistema que pudesse irrigar atos irregulares de narcotraficantes, comerciantes de armas e terroristas. E de uma maneira bastante interessante, né, identifica-se que quem efetivamente movimenta grande parte desse dinheiro irregular não eram só esses chamados criminosos, mas grandes empresas também movimentavam ou se utilizavam desses sistemas financeiros internacionais para a movimentação de recursos. Né? Por que isso? Né? Porque existe ainda muita informalidade dentro do mercado. Né? Basta você se questionar se todos os serviços e produtos que você compra necessariamente emitem nota fiscal. Quando você vai no supermercado ou no shopping center, isso é bastante óbvio. Mas aquele prestador de serviço que vai na sua casa fazer uma pintura ou colocar um gesso, ele necessariamente emite uma nota fiscal? Né? Aquele comerciante que está na rua onde você compra os seus produtos, que por vezes você questiona a origem deles, tá? Ele necessariamente tem nota fiscal. Ou até mesmo, né, o comércio normal, né, de frutas, verduras ou alimentos, vamos dizer assim, tá? Muitos deles não têm um devido formalismo. Não significa necessariamente que são negócios legais, significa que eles são classificados no jargão popular, tá, como caixa 2, né? Ou seja, dinheiro que não necessariamente está no caixa 1 registrado, dinheiro não registrado. Infelizmente, grandes empresas também observaram esses processos e mantiveram os seus sistemas de caixa 2 ou de recursos não necessariamente registrados. Por vezes, evitando-se pagamento de impostos, mas também, por vezes, para permitir o pagamento de atos irregulares. Então, iniciaram-se aí alguns mecanismos para que você conseguisse necessariamente conquistar alguns contratos através de pagamentos não muito bem identificados, pagamentos que por vezes eram duvidosos, né? E aí, infelizmente, a indústria se acostumou bastante a se utilizar desses dois mecanismos, um mecanismo oficial e, infelizmente, um mecanismo inoficial. Chegamos finalmente, né, nos grandes escândalos globais e também nacionais relacionados ao envolvimento de políticos recebendo esse tipo de recurso bastante regular, que vejam, tem uma conotação também bastante diferente relacionado ao mercado informal. Uma coisa é você ter um caixa 2 para o mercado informal. Outra coisa é você ter um caixa 2 para manipulação do sistema democrático de uma nação. São temas que têm dimensões bastante diferentes. Né? Mas aí começaram os primeiros grandes movimentos relacionados à tentativa de identificação de alguns políticos que estavam recebendo esse tipo de recursos. No primeiro momento, com um certo sentimento até de um pouco de impunidade, grande questionamento relacionado ao tema, até que há no Brasil, né, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma mudança bastante significativa relacionada à postura das empresas que se envolveram nesse processo. E a grande mudança de postura é que, se por vezes, né, mesmo que com provas bastante robustas, tá, observa-se que os políticos ainda se defendem ou que eventualmente tentam se esquivar de algum esquema irregular de recebimento de receitas, tá? Com relação às empresas, né, o mercado ou a sociedade também entende que as empresas tiveram um papel fundamental nesse processo. Empresas que inicialmente se diziam, por vezes, como
vítimas do processo ou que precisavam necessariamente jogar conforme as regras de mercado, né? Se viram envolvidas em grandes escândalos, e esses grandes escândalos mudam significativamente duas coisas. Primeiro, a percepção de que a empresa é uma mera vítima do sistema. Infelizmente, a sociedade não entende isso. A sociedade entende que a vítima do processo de corrupção não é nem o político, nem necessariamente a empresa que pagou, porque a empresa também teve algum tipo de benefício, né, nesse esquema fraudulento. A vítima num processo de corrupção é necessariamente a sociedade, que ficou sem educação, saúde e segurança em função dos desvios que deviam ser desvios dos recursos públicos que deviam ser bem explorados. Outra mudança também bastante significativa, né, é relacionado à rápida percepção de perda de valor das empresas quando se envolvida num processo de corrupção ou de cartel, né. Eu costumo dizer que muitas vezes discute-se muito a questão das multas, e as multas elas realmente têm que ser aplicadas, elas têm que ser exemplares, elas têm que ser necessariamente adequadas ou até pesadas relacionadas às empresas, tá? Mas pior do que as multas, por vezes, tá? São os clientes que não querem mais atender os telefonemas da empresa, são os fornecedores que não querem mais entregar os seus produtos com dúvida se o cliente vai necessariamente pagar, e pior, né? Funcionários que deixam as empresas porque não acreditam mais nos valores, não acreditam mais necessariamente naquilo que a empresa vem fazendo ou naquilo que a empresa diz que tem como seus princípios. Então, frente a essas grandes mudanças, né, não só há uma mudança bastante grande nas regulamentações internacionais e aqui no Brasil relacionadas ao combate à corrupção, mas também uma mudança de postura bastante grande das empresas na implementação dos seus sistemas de compliance, seus sistemas de integridade, justamente visando o quê? Visando três grandes pontos, três grandes pilares que nós dizemos, tá? Prevenção, detecção e a resposta. Prevenção, né? Um dos maiores esforços desses sistemas de integridade, por quê? Porque os nossos pais já nos ensinaram que prevenir é o melhor remédio, né? Então, na prevenção, as empresas começam a necessariamente investir em treinamento, capacitação, comunicação, políticas bastante claras para todos os seus funcionários, descrição de código de condutas, engajamento dos seus funcionários para que eles entendam necessariamente quais são esses riscos, que postura é esperada dos seus executivos frente ao eventual assédio e, principalmente, como necessariamente agir ou como interagir com um sistema de integridade. Esse é o primeiro pilar dos três relacionado à prevenção. Juntamente com a prevenção, são necessários mecanismos de detecção para que o seu funcionário possa fazer as suas denúncias internas sobre as violações do código de conduta, para que também haja necessariamente mecanismos de controle, aferição, auditoria, para a prévia detecção ou interrupção imediata relacionada a qualquer tipo de violação do código de conduta. Então, como eu falei, né, empresas começam a investir em sistema de integridade com três pilares: prevenção, detecção e, uma vez comunicado ou prevenido, né, uma vez detectado, né, basta necessariamente a empresa atuar no terceiro grande pilar, que é a resposta adequada a qualquer tipo de violação do seu código de conduta. Resposta esta que tem que se dar, tá? Não apenas nas sanções aplicadas aos colaboradores que, por vezes, tiveram esse tipo de conduta, né? Mas também na pronta interrupção daquilo que foi identificada, a correção adequada dos mecanismos internos de controle, sem dúvida nenhuma, a colaboração também com a sociedade, por vezes com as autoridades, né, relacionado ao que foi detectado, mas principalmente, né,
a transparência para com as sociedades do que necessariamente aconteceu. Então, nós vemos claramente uma mudança na história, um maior número de consequências para as empresas relacionadas a esse tipo de atos ilícitos e uma reação bastante clara através da implementação do sistema de integridade com esses 3 pilares, a prevenção, detecção e da resposta. Isso é suficiente? Provavelmente a sua resposta vai ser não. Né? Por que não é necessariamente suficiente? Porque é necessária uma mudança cultural bastante forte dentro da empresa. E aqui pode-se fazer uma analogia com 2 outros sistemas que foram evoluindo nos últimos anos também. No sistema de qualidade de uma empresa. A qualidade da empresa, ela é medida necessariamente pelo departamento ou pelo programa de qualidade da empresa? Ou, na visão do usuário, a qualidade da empresa está muito mais na qualidade da embalagem, tá? Na forma como a empresa apresenta o seu produto, ou principalmente, como em um caso de problema, tá, a atendente vai puxar o telefone e responder adequadamente. Sem dúvida nenhuma, o sistema de qualidade, ele tem que permear tudo isso, mas no desenvolvimento, na comunicação, e na manutenção necessariamente do produto, é onde você consegue ver, tá, que aquelas políticas, aquelas práticas, elas realmente estão sendo postas em prática. O mesmo pode se observar no sistema de sustentabilidade. Você considera uma empresa sustentável pelo departamento de sustentabilidade dela? Ou você considera uma empresa sustentável pelas práticas que ela utiliza, não só pelas embalagens, mas pela forma de descarte, não só pela comunicação, mas principalmente pela atitude dos seus executivos. Então, um departamento central de integridade, de compliance, assim como um departamento de qualidade ou um departamento de sustentabilidade, tá, são fundamentais para essa mudança das empresas. Porém, única e exclusivamente com a mudança cultural da empresa, dos principais executivos e de toda a população, é que vai garantir que esses princípios eles estão realmente sendo aplicados. Então, empresas começam necessariamente a investir nesses sistemas, tá? Que, diga-se de passagem, não precisam ser necessariamente em sistemas caros, sofisticados. Por óbvio, empresas que se observaram envolvidas em casos, em grandes escândalos, tiveram que investir grandes recursos para a implementação dos seus sistemas. Eu costumo dizer que quando você está no meio de uma tempestade com o telhado quebrado, tá, você vai investir o que for necessário para o seu processo de remediação. Agora, para a grande maioria das empresas, investir nesses 3 pilares relacionados à prevenção, à detecção e à correta resposta, não deveria ser necessariamente um processo oneroso. É um processo que, sim, necessita um grande profissionalismo, sim, necessita um conhecimento técnico também relacionado ao tema, mas também ele pode ir crescendo, ele pode se desenvolvendo de acordo com o processo de governança dentro da empresa, conforme o entendimento dos riscos ao qual a empresa ela está necessariamente envolvida. Então temos esse momento histórico, temos o investimento das empresas relacionadas aos sistemas de integridade, tá? E aí esperamos necessariamente uma mudança bastante clara relacionada à postura das empresas. E essa postura das empresas, eu costumo dizer que não podemos simplificar tanto as coisas dizendo assim, é muito fácil, é só fazer o que é certo o certo, o errado é o errado, sem dúvida nenhuma. As empresas que cruzaram a linha sabiam que estavam fazendo errado e cruzaram a linha mesmo assim, mas por vezes, ou grande parte do trabalho dos executivos é justamente esse entendimento do que seriam as melhores práticas ou para onde nós necessariamente precisamos evoluir.
E para isso também criaram-se grandes movimentos internacionais. Um que eu gostaria de enfatizar aqui é relacionado ao Pacto, a rede brasileira do Pacto Global da ONU, tá? Então, em 2015, foram definidos os chamados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os chamados ODSs, aos quais dão uma grande pista para as empresas, não só para as empresas, mas também para as nações, que temas são temas relevantes, temas bastante importantes para serem discutidos. Por óbvio, né? Alguns temas são bastante claros ali, né? Relacionado à erradicação da pobreza, a questão de educação de qualidade, infraestrutura resiliente, saúde para a grande população e também a questão necessariamente da segurança, né? Porém, o que nós podemos observar, tá, é que nós costumamos dizer que esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles são interligados. Isso é bastante claro e é bastante óbvio aqui no Brasil, né? Especificamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, tá, o ODS 16, ele fala do combate à corrupção. Então, por mais que tenha se observado no Brasil, tá, grandes evoluções relacionadas à eliminação da fome ou redução, tá, dos índices de pobreza, né? Observa-se que se você não necessariamente conseguir combater a corrupção, você tem um impacto negativo, tanto na qualidade da saúde, quanto na educação e também na segurança. Por isso, né, o correto balanceamento dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis são bastante importantes. Como eu disse, né, parece bastante simples que você sempre faça as coisas corretas. Mas também é muito importante, né, que se observe a evolução necessariamente, tá, dessas tendências, não só das tendências, mas dos temas que estão sendo discutidos. Posso mencionar, tá, que há 20 anos atrás, né, era bastante normal ou não se era discutido, tá, o consumo de bebidas alcoólicas dentro das empresas. Tá? Há 10 anos atrás, né, ou um pouco mais de 10 anos atrás, tá, ainda era totalmente tranquilo, né, você terem pessoas fumando dentro da empresa. Né? Alguns anos atrás, especificamente na nossa empresa, ainda era normal que você pudesse andar e digitar no seu smartphone. Né? E hoje esses são temas que são bastante claros e bastante não são mais aceitáveis necessariamente dentro da sociedade, tá? Que no processo de fabricação, até por uma questão de segurança, que você tenha consumo de bebida alcoólica. Tá? Fumar, então, em ambientes fechados, e principalmente dentro das empresas, tá? Não só ilegal, tá? Mas também não é necessariamente aceito por ninguém dentro da empresa. Assim como os cuidados relacionados, né, à utilização das redes sociais ou os aparelhos móveis. Né? E parece fácil hoje discutir ou entender essas mudanças que estão acontecendo no passado. Né? Difícil é, por vezes, olhar para o ODS, né, e observar que, infelizmente, nas grandes empresas, tá, na maioria das empresas, tá, mulheres para o mesmo cargo que os homens ainda, infelizmente, recebem um salário menor. Né? Se nós olharmos para as posições de liderança das grandes organizações, tá, nós ainda vamos ver muito mais homens do que necessariamente mulheres. Tá? Então, esse é um dos outros temas que temos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá? Assim como, né, temos grandes desafios, né, no desenvolvimento local, não só na melhoria da questão da educação, né, na expansão do sistema de saúde de qualidade para todos, tá? Melhoria dos sistemas de segurança. Né? E aqui até outros temas fundamentais que ainda temos grandes desafios no país, tá? Como a questão dos resíduos sólidos, tá? Como também necessariamente a questão do tratamento da água e também, né, dos sistemas renováveis de energia. Ou seja,
Tá? Nós temos uma agenda bastante clara para onde necessariamente precisamos ir, tá? Temos necessariamente iniciativas, né? O que é necessário agora é necessariamente uma movimentação, ou seja, necessariamente observar todos esses planos, essas análises e seguir em frente e principalmente colocar a mão na massa. Né? Nesse ponto, já chegando para o final da minha exposição, eu acho que a interação com observatórios, com os observatórios, é de fundamental importância. Né? Um mecanismo bastante claro de engajamento da sociedade para observação, não só a observação dos seus direitos, tá? Mas necessariamente tá? De uma discussão bastante ampla dos recursos que são investidos. E não me entendam equivocadamente, tá? As empresas, elas também têm bastante interesse em dialogar com os observatórios. Eu costumo dizer que é impossível para uma empresa controlar tudo o que está acontecendo em todos os lugares nas pontas. E por vezes, né, algum funcionário da empresa, ela pode ter violado, né, propositadamente ou não propositadamente, alguma coisa nas pontas, né? E essa capilaridade que hoje os observatórios têm é de fundamental importância para, né, o alerta ou necessariamente para chamar a atenção sobre os itens. Tá? Por óbvio, não dá para necessariamente garantir que todas as empresas tenham boa fé e vão corrigir aquilo ali. E aí o observatório tem que necessariamente utilizar os outros mecanismos, tá, para a correção daquilo lá ou para a correta interrupção daquilo. Tá? Mas eu posso dizer que a boa parte das empresas, ou pelo menos eu tenho visto com muito bons olhos, tá, uma postura cada vez mais adequada e cada vez mais transparente das empresas. Empresas que entendem que elas não são um monobloco, que eu costumo dizer, tá? Uma máquina única e exclusivamente de gerar lucro, tá? Empresas que entendem que elas são um ente dentro de um sistema complexo e que necessariamente precisa interagir não só com seus clientes, não só com seus fornecedores, não só com seus colaboradores, tá? Mas tem que interagir com a sociedade, com a vizinhança onde trabalha, tem um impacto necessariamente social nos produtos, serviços que entrega e principalmente, de novo, voltando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tá? Empresas que entendem que só num ambiente saudável e sustentável, tá, é possível que ela cresça de uma maneira bastante longínqua, né, que ela cresça de uma maneira saudável e sustentável. Tá? Então, o diálogo das empresas com os observatórios é bastante importante. Uma colaboração também com os observatórios também é bastante importante. Né? Então, eu acho que é papel dos observatórios também trazer algumas preocupações ou trazer, por vezes, tá, alguns alertas até para as empresas. Olha, né, nós, como sociedade, percebemos que o que vocês estão fazendo não necessariamente é o mais adequado. Tá? E aí espera-se que necessariamente a empresa corrija seu rumo. Tá? Se as empresas, porventura, tá, entenderem que não precisa corrigir seus rumos, ou se elas necessariamente insistirem nos seus erros, né, aí sim eu acho que o observatório também tem que desenvolver, né, os seus mecanismos para, com as autoridades competentes, tá, para que aquilo necessariamente seja corrigido e seja adequado. O que eu posso dizer, principalmente das várias iniciativas das quais eu trabalho, principalmente na iniciativa privada, tá? De novo, né? Temos um grande número de empresas que perceberam, né, que os temas relacionados à corrupção não são temas exclusivamente do setor público, não podemos necessariamente demonizar o setor público, né? Também não podemos demonizar o relacionamento público-privado. O relacionamento público-privado ele tem que existir, tem que continuar sendo fortalecido, mas principalmente ele tem que voltar a ser um relacionamento institucional. Né?
dentre as diversas maneiras de classificação ou das diversas definições do que é corrupção, eu gosto muito de uma que é o sequestro por alguns indivíduos do relacionamento público-privado que deveria ser institucional. Ou seja, pessoas que infelizmente, né, rasgando os seus princípios empresariais ou até mesmo, né, esquecendo das suas obrigações públicas, né, venha sequestrar o relacionamento público-privado em prol de uma agenda própria e esquecendo de que esse relacionamento público-privado necessário e saudável, tá, ele tem que se dar de uma maneira institucional. Acredito muito que as empresas que têm compactuado nas nossas diversas iniciativas, né, têm uma agenda bastante positiva relacionada ao combate à corrupção, entendem que necessariamente as empresas são parte do problema e justamente por serem parte do problema, tem que ser necessariamente parte da solução. Né. Agradeço novamente ao Observatório pela oportunidade, parabenizo pela iniciativa, desejo bastante sucesso e, novamente, né, abrimos portas para qualquer tipo de diálogo, não só com o Observatório, mas com as entidades públicas, tá, porque nós, do setor privado, tá, temos total consciência de que nós somos atores principais na mudança que nós queremos para o nosso país. Muito obrigado.